Seja bem-vindo à casa de Deus, sente-se no seu lugar e abra a sua Bíblia no capítulo 7 de Gênesis. Diz assim, olha: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Irmão, vamos dar uma parada aqui e vamos meditar um pouquinho nessa mensagem. Nós estamos falando, caso você perdeu as semanas passadas, nós estamos falando acerca da aliança que Deus ele fez com Noé para não destruir toda a humanidade. Exceto o que ficou dentro da arca de animal e de gente, o restante, tudo naquele tempo que existia, no tempo do dilúvio, foi tudo destruído. Mas no meio de toda aquela geração, no meio de todo aquele povo daquela época, somente um homem, ele tinha toda a influência possível, porque nem dentro da sua casa, nem no seu lar, sua esposa, seus filhos eram iguais a ele. Pelo contrário, eles foram que todos entraram na bagagem de Noé. Deus salvou a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, por causa dele. Se eles não tivessem Noé, eles se perderiam. Essa é a importância que nós, como filhos de Deus, precisamos ter na nossa vida e saber que se na minha casa ou na sua casa tiver uma pessoa que for justa diante de Deus, por causa daquela pessoa, o caos, a destruição, o sofrimento, a dor pode ser retirada por causa da crença daquela pessoa, por causa da maneira daquela pessoa servir a Deus. E o próprio Deus estava dando a Noé e mostrando para ele por que ele estava preservando Noé e toda a sua família juntamente com ele. Por causa de Noé ser um homem justo numa geração depravada, numa geração imoral, no meio de toda aquela sujeira, de toda aquela corrupção que existia, Noé teve de influência, Noé teve de tudo um pouco para ele ser igual a todo mundo, mas ele fez a diferença. Mesmo que a gente seja exposto à tentação, à necessidade, mesmo que você olhe, como, por exemplo, às vezes nós falamos assim, mas ninguém faz isso. Não paute a sua vida pela vida de ninguém. Paute a sua vida por aquilo que você aprendeu, que você ouviu, que você sabe sobre Deus, porque na hora de preservar você e de preservar os seus, você vai precisar da sua fé. Justo não é só aquela pessoa que faz as coisas certas, porque mesmo nós procuramos fazer as coisas certas, tem hora que você erra, tem hora que você falha, tem horas que às vezes você desanima, horas que às vezes você tem vontade, a gente tem vontade, o que eu falo você que é melhor falar você do que eu, né? Nós desanimamos, nós nos entristecemos, nós perdemos a vontade, às vezes, de lutar por determinadas coisas, e às vezes nós entregamos de bandeja para o inimigo aquilo que Deus nos deu. Noé, ele se manteve justo no meio de uma geração incrédula, ele se manteve crente no meio de
toda a incredulidade, porque você pode ver que por 120 anos Noé pregou a justiça, pregou a palavra de Deus. Noé, se fosse pastor nos dias de hoje, seria, aos olhos de muitos, um pastor fracassado, mesmo que ele tenha salvado a humanidade, mas seria um fracasso. Por quê? Porque na igreja de Noé não tinha nenhum crente. Nem a mulher dele era, nem os filhos dele eram e nem as noras dele eram. Eles só entraram por causa dele, exclusivamente por causa dele, e não por causa deles próprios. Às vezes, você pode olhar para dentro da sua casa, muitos, claro, aqueles que não vieram hoje, você não falou isso comigo, mas aqueles que não vieram, eles falam assim: ah, pastor, eu tenho orado pela minha família, mas eu não vejo mudança. Então experimente parar de orar para você ver. Para de orar, você não vai ver mudança, você vai ver morte, você vai ver destruição. Você vai ver o resto ir para o ralo. Porque você imagina, por exemplo, se Noé não mantivesse firme no meio de toda aquela adversidade, de chocarrice, no meio de todo aquele deboche que Noé sofria. Você imagina, por exemplo, quando ele está derrubando a árvore: para que é isso, Noé? Eu vou construir um barco. Barco para quê? Está ficando louco, cara? Aqui? Não, a loucura é o que vai vir. É igual hoje, quando você chega e você fala de Jesus, você fala da destruição que vai ter no mundo, as pessoas olham para você, debocham, riem: ah, coisa de crente, crente é louco, crente é doido. Pois é, nós não sabemos quando, mas uma hora chega ou a nossa hora, ou chega a hora de todo mundo junto. Para a geração de Noé, chegou a hora de todo mundo junto. E quem não estava com Noé naquela arca se perdeu. É a mesma coisa, irmão. Noé construiu uma arca que não era uma função dele, entrou nessa arca liderando a sua família, levando a sua família para o lugar onde Deus iria guardar, Deus iria proteger, onde foi o que livrou eles da destruição que caiu sobre o mundo. E isso é um exemplo para mim e para você. Às vezes os nossos familiares, eles não têm a nossa fé, mas nós devemos colocar a nossa fé neles. Olha o que Deus falou com o povo de Israel, lá no capítulo 6 de Deuteronômio. Olha que nome bonito. Quando você tiver um filho, coloque nome nele de Deuteronômio, que eu vou chamar ele de Deuteronominho. Se bem que o nome é Devarim, né? Diz assim, olha o que Deus mandou eles fazerem com a família. Versículo de número 6 também. Vamos começar no 6 aí. Ele diz assim: e estas palavras que te ordeno estarão aonde? No teu coração. E o que é para fazer com essas palavras? O que é para fazer com elas? Repetir. Eles poderiam ter colocado uma palavra melhor, né? Intimarás. Repita estas palavras. Mas, o que às vezes nós repetimos aos ouvidos do nosso pessoal? Quais são as palavras? As palavras que Deus deu para a gente? Ou as palavras que nós ouvimos em outro canto? Porque o que vai gerar a fé e o que vai gerar o temor, o respeito para com as coisas de Deus, é aquilo que Deus falou conosco. Nós que já conhecemos um pouco da fé e recebemos Jesus como nosso Salvador, nós só recebemos porque alguém que foi ensinado, que aprendeu com Jesus, que aprendeu com Deus, trouxe para nós o ensinamento, nós recebemos e nós passamos a ter essa fé. Mas o nosso familiar, por exemplo, ele não vem aonde você está vindo. Ele não frequenta esse lugar. Às vezes ele não assiste à televisão quando ela está ligada, ele não ouve nada sobre Deus. Então, quem é que vai falar de Deus para ele? Sou eu e você que ouvimos. É nós que temos que repetir.
Você vê, por exemplo, olha, preste atenção, às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu não sei falar. Pronto. Sabe como é que Jesus fez para responder João Batista? Lá no capítulo 11 de Mateus, ele diz assim que os discípulos de João mandou perguntar, és tu mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Qual foi a resposta de Jesus? Vai, diz a João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Repita lá o que vocês ouviram. João vai saber. Só vocês repetirem. O que foi que vocês ouviram? O que foi que eu ensinei? O que foi que eu preguei? Aquilo que você ouve, aquilo que você aprendeu, vá lá e repita na sua casa. Porque ele diz, as farás lembrar, ou você vai ensinar elas, você vai repetir estas palavras aos seus filhos. Aí ele diz aí, olha, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado aonde? Em tua casa. Geralmente, irmão, a gente assenta em que lugar em casa? Deixa eu fazer uma pergunta agora, eu quero saber na sua casa como é que é. Geralmente, onde que a gente assenta em casa? Na mesa. A gente não senta na mesa para encher a barriguinha, para saciar a fome. Deveria, enquanto está sentado na mesa, também saciar a alma. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma, e ela salva, ela liberta, ela cura. Né? Por isso que nós temos essa obrigação, por isso que ele está dizendo, ó, vocês vão repetir estas palavras aos seus filhos, falando delas assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, em todos os momentos, aproveita o momento, quando for deitar, por exemplo, para agradecer a Deus pelo dia. Você vai estar falando. Meu pai era religioso na época, eu era criança, meu pai chegava no quarto de cada filho, não, então tinha aquele quarto que dormia aquela penca, né? Aquela turma, aquele exército de Deus, e estava aquela galera toda ali conversando, a gente não tinha, né? Graças a Deus a gente não tinha rede social, então a gente tinha que conversar mesmo um com o outro, nem que fosse brigar um com o outro para poder ter movimento, né? Mas meu pai chegava na porta e batia assim. Já rezaram? Rezar é o mesmo que orar, tá, irmão? Só muda a palavra, mas o sentido é o mesmo. É porque se você chegar numa igreja e perguntar assim, rezou, o cara vai falar assim, você não é padre. Mas... esses dias eu brinquei, a pastora fez assim, rezar? Eu fui, peguei o Google, falei assim, até o Google traduz isso. Eu mostrei para ela a mesma coisa. Então, até que no hebraico, por exemplo, eles não utilizam geralmente oração, eles falam reza. Você sabe de onde é que veio o costume de ir no cemitério visitar defunto? Vem do judeu, irmão, não é de católico, não. O católico copiou o judeu, é judeu que gosta de ir no cemitério. Só que não levam flores, é diferente. Eles levam uma pedra. E por quê? Flor seca, cai, e a pedra lá está dizendo para o defunto, nós nunca iremos te esquecer, guardamos você em nosso coração, tão forte é o nosso sentimento por você como essa pedra que não pode ser quebrada. Põe lá em cima da sepultura. Por isso que você vê assim, jogar um montão de pedra. É uma maneira diferente, né? O negócio é outra coisa. Mas não estou falando de judeu, não. O que eu quero te mostrar é o que Deus, a estratégia que Deus ensinou para eles. Repitam estas palavras na sua casa, sentado, ou no caminho, ou ao deitar ou ao levantar. Então, meu pai chegava e perguntava para a gente, já rezou? Não. Então, levanta. Aí a penitência era maior, irmão, porque ele aumentava as Ave Maria, os Pai Nosso, o Credo, a Salve Rainha, e ele ficava lá na porta esperando, e o dia que você estava com sono, e você tinha que escutar, agora você não vai orar, não é para Deus não, você vai orar para ele, que ele vai ouvir, e ele tinha que ouvir você falar, enquanto não terminava, ele, tá bom, agora pode deitar, aí no outro dia cedo a gente levantava, corria, mãe, eu quero café, e ele vinha, já rezou hoje? Não dá não, pai.
Então vai rezar primeiro. Primeiro é Deus, depois comer. Reza não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falava assim, não seja como, não deita como uma mula e levanta como um cavalo. Aí a gente ficava, né? Mas por que a mula e o cavalo? Um dia eu arrisquei perguntar. Ele estava meio alegre. Eu falei, pai, mas por que mula e cavalo? Ele vai no curral. Você vai ver que o cavalo deita e não reza. A mula levanta e não fala nada. Mas dá coisa, né? É coisa séria. Então, aproveita, nem que sejam os momentos de oração, e abençoa. Você pega, cita versículos na própria oração pela sua família, eles vão ouvir. Quando tiver oportunidade de falar o que você aprendeu, o que você está sabendo, o que Deus está lhe passando, fala do que Deus pôs no seu coração, irmão. A palavra que muda você, muda dezenas, centenas de pessoas. Deus é o mesmo. Fala da palavra. O missionário Soares diz assim, quando você é curado pela fé, você pode curar qualquer pessoa de qualquer problema, porque a bênção da cura está em você. Se você é salvo, a bênção da salvação está em você, passa ela para outro. Se é salvo, você pode levar outras pessoas à salvação, você não precisa ter um título, eu sou pastor, missionário, eu sou obreiro, não precisa ter título. O que você tem que ter é a palavra no seu coração. É por isso que Noé, quando ele chegou para a família, falou, gente, quero falar uma coisa para vocês, nós vamos ter que construir um barco bem grande. Deus chamou de arca. Nós vamos ter que fazer. Mas, pai, para que essa loucura, isso é doidice? Olha, esse é o único meio de salvar a gente. E tem o seguinte, nós vamos ter que fazer, Deus deu a medida, comprimento, a altura, a largura, e o modelo de como isso vai ser feito. E temos que fazer bem feito, sabe por quê? Porque vai inundar tudo. E a única maneira da gente ser salvo é esse barco. Então, construa direito, porque na hora que começar a chover, esse negócio quebrar com a gente, nós vamos morrer todo mundo. Por isso que os camaradas foram lá e fizeram direitinho, irmão. Por que na vida cristã nós não podemos ficar patetando e brincando de crente? Nós precisamos seguir, porque uma hora vai chegar que não vai ter mais jeito para a gente ir lá e ressuscitar a pessoa, fazer ela ouvir, converter, batizar, voltar e morrer de novo. Não vai dar mais tempo. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter tempo para mudar nada. Se mudou, mudou. Se não mudou, vai do jeito que está. Está selado para sempre. Então, enquanto nós temos o tempo, temos a oportunidade, está andando com a pessoa, prega para ela. Fala com ela. Está indo na casa de alguém, puxa o assunto. A pessoa, muitas vezes, a pessoa até pede para você um conselho. Aproveita aquela hora. Olha o que Deus mudou minha vida. Sempre, toda pessoa, quando eu vou num lugar, a pessoa começa a conversar comigo. Às vezes a pessoa está passando hoje um problema que eu já passei. Aí eu pego aquela palavra que Deus me abençoou com ela, eu falo com a pessoa e muitas vezes o que a pessoa muda? Ela faz comigo. Olha, pastor, desde aquele dia, se o senhor me deu aquela palavra que Deus mudou sua vida, aquilo ali também mudou meus caminhos, mudou minha vida. Porque a palavra de Deus tem poder para isso. O que nós não podemos é ficar quietos. Nós temos que pegar o que nós aprendemos com Deus, seja em casa, na sua oração, na sua leitura diária, ou seja na igreja, quando você escutar, quando você aprender a palavra, ou seja na televisão com missionário, repita, meu irmão. No mesmo grau, teor, nível, não muda nada. Repita aquela palavra. Fale de Deus para aquela pessoa da sua casa que ainda não é salvo. Fala para o seu filho, fala para o seu marido, fala para o seu pai. Os meus filhos, por exemplo, não sei, hoje ele não está aqui. Ele estava aqui no culto das 5, agora ele não veio. Mas eu tenho uma mensagem que eu ouvi, gostei, essa mensagem falou ao meu coração. Eu chego lá para eles, ó, tem aqui isso aqui, essa mensagem aqui, ó, ouça. Eles vão assistir, eles vão ouvir. Por quê? Porque aquilo que me abençoa vai abençoar eles. Se é de um outro pregador que já está ali, tem ali aquela mensagem, ó, escuta essa mensagem. Essa mensagem vai te ajudar. Essa mensagem vai abençoar você. É da mesma forma. É isso que Deus espera uma pessoa para mudar
até mesmo uma nação. Se uma pessoa pode mudar uma nação, uma pessoa pode mudar uma família. Se uma nação é muito maior, pode mudar uma família. Olha o que diz o profeta Ezequiel para a gente terminar. Ezequiel 22, versículo 30. Versículo 30 diz aí, olha. E busquei aonde? Hã? Buscou aonde? Onde é que Deus está buscando? Alguém da nossa casa. E Deus está buscando para quê? Para dar um sabão em nós? Não. Alguém que tape o muro. Alguém que esteja na brecha. Para quê? Para quê? Para que alguém tem que tapar o muro ou tem que tampar a brecha? Para que não haja destruição. Quando vem dentro da nossa vida, na nossa cidade, na igreja, qualquer lugar, irmão, que Deus não pode evitar, na maioria das vezes, é porque não houve ninguém diante de Deus tratando sobre aquilo. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. O problema do Brasil não são os corruptos. É a falta de alguém que entre nas brechas. Graças a Deus, Deus está levantando gente que está entrando nessas brechas e está tapando elas. Não é de agora, não. Eu estou no meio ministerial há alguns anos, e eu estava no Rio em 1996, que eu fui para lá, no mês de junho de 97, julho de 97, dia 30 de junho de 97, eu cheguei no Rio. E lá no Rio eu conheci uma pessoa, e essa pessoa começou a falar assim comigo: olha, irmão, nós estamos orando para Deus mudar o Brasil. 97, meu irmão, ó, 98, 99, aí vai, 2014, 2000. O Brasil começou a mudar quando? Mas alguém veio, alguém levantou, alguém ficou na frente. Lembra, por exemplo, quando Deus virou para Moisés e disse assim: sai da frente desse povo que eu vou destruir todos eles e de você eu farei uma grande nação? O que Moisés fez? Ele disse: Senhor, o senhor não pode fazer isso não. Por causa de Moisés, que era justo diante de Deus, uma nação inteira foi perdoada do seu pecado. Era eles que deveriam. Eles poderiam Moisés poderia ter falado assim: não posso fazer nada. Pode. Geralmente, quando acontece alguma coisa, nós falamos assim: eu não pude fazer nada. Às vezes, nós demoramos fazer. Você sabe quando é que muita gente vai orar pela família? Quando o parente está no hospital ou quando está na cadeia. Ou quando veio a notícia que já arranjou e está embaraçado com um amante, ou então que já está nas drogas. Por que a gente não faz antes? Por que a gente não começa antes de acontecer? Por isso que nós precisamos nos colocar nas brechas, porque os nossos familiares, quando começam com aquela bebedeira, quando começam com aqueles palavrões, o que eles estão dando? Brecha. Quem é que entra ali? A gente. Entra para quê? Lembra de Jó? Enquanto os filhos dele gostavam de uma farra, de uma festa, comer, beber, se divertir, o que Jó fazia? Levantava de madrugada, para quê? Ó Deus, meus filhos não criam juízo, ó Senhor, meus filhos não prestam, meus filhos nunca se convertem. O que a Bíblia diz que Jó fazia? Levantava e santificava seus filhos. Como é que você santifica alguém? Como é que a gente santifica alguém, irmão? 1 Timóteo, só para eu te ensinar isso aí já chega, não vou falar mais nada. Hoje eu já parei. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Põe aí, eu acho que é isso. Não sei não. Porque o quê? Pelo quê? Pela palavra de quem? De Deus. E pela oração é santificado. Como é que você santifica alguém? Fala da palavra de Deus e ore por ela.
O que eu estou fazendo com você aqui agora? Eu estou te santificando. Eu estou falando da palavra de Deus para você. Mostrei até os versículos bíblicos para você. Você está sendo santificado. Quando você está lendo a Bíblia na sua casa, você está sendo santificado por Deus. Quando você está orando, é por isso que hoje, por exemplo, tem muito crente que é preguiçoso em relação à oração, não ora. Por que hoje nós temos crentes fracos, que caem em pecado, caem em transgressão, que desanimam na vida espiritual, que desistem da caminhada? Por quê? Porque não ora. Essas duas coisas são primordiais para a vida da gente, para a gente ser santificado, para a gente não desanimar na vida, irmão. Você encontra a adversidade. Por que Jó levantava e santificava os filhos? Porque ele, como sacerdote da casa, poderia abençoar os seus filhos. E sempre, irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Seus filhos podem fazer coisas erradas, seu marido, sua esposa, não se atenha ao erro deles. O erro deles você já sabe. Abençoa eles para que eles sejam diferentes. É fácil a gente falar em cima do defeito dos outros. É fácil da gente falar das falhas das pessoas. Abençoa elas. A bênção é maior do que a maldição. Abençoa seus filhos. Declara a palavra de Deus. Deus diz que os filhos são o que do Senhor? Herança. Não. O que os nossos filhos são? Herança do Senhor. Declare isso e ore pelos seus filhos, para que o coração deles se incline para Deus, para que eles sejam um coração maleável, tratado por Deus, sua mulher, seu marido, seja lá quem for. Ao invés da gente se ater aos erros da pessoa, porque é muito fácil a gente se ater aos erros, acusar, condenar, né? Falar mal da pessoa, é muito fácil. Abençoa. Fale da palavra de Deus. Se Noé, por exemplo, fosse falar da família, ele não entraria com eles na arca. Agora, que decepção seria para Noé, ele, um homem de Deus, ter a sua esposa, a mulher que deitou com ele, gerou filho com ele, e aquela mulher se perder nas águas do dilúvio. Os filhos que ele carregou no colo, ele vê ali morrendo, afogado, e ele sem nada poder fazer. Que decepção que seria. O que Deus não quer é que a gente seja decepcionado durante a nossa vida e nem no dia do juízo final. Que você abaixe a sua cabeça de olhar e ver o seu familiar de um lado e você do outro. Não fique só você. Você pode tapar as brechas, você pode levantar o muro, cercar a sua família, guardar a sua casa. A arca serviu para Noé guardar a sua família da destruição. Ele construiu a arca. Construa, trabalhe a salvação dos seus. Não deixe eles para trás. Fale do que você tem ouvido. Se mudou você, se transformou sua vida, se tocou em você. Eu costumo dizer o seguinte, eu até brinquei hoje na minha live. O pastor Rogério, eu trabalhei com ele 5 anos e meio lá no Rio. O pastor Rogério sempre falava assim, irmão, essa palavra falou muito no meu coração. Aí eu brincava com ele, pastor, a palavra que não fala ao nosso coração, não fala ao coração de ninguém, porque se não falou ao nosso, vai falar no coração de quem? A palavra primeiro tem que passar por mim. Ela passou em mim, não mudou nada da minha vida, ela não vai mudar a vida de alguém? Até porque a fé, a autoridade, o poder, não está no que eu leio, está no que eu creio. A autoridade não está no que eu falo, a autoridade está no que eu faço. Então, se aquela palavra falou no meu coração, eu não sou louco o suficiente para fazer o contrário daquela palavra. Eu vou fazer o que aquela palavra de Deus fala, porque ela é de Deus, ela não é minha. Então, automaticamente, a minha vida vai mudar. E se muda a minha vida, muda a vida de quem me ouvir. Por isso que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não canse de ensinar, ensine, explique, fale, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Por que o demônio faz muitos, por exemplo, dizer assim, pastor, mas eu não me sinto assim qualificado, pastor, eu não me sinto assim preparado, eu acho que eu tenho que fazer um seminário. Irmão, tem um monte de gente que faz seminário, guarda as carteirinhas, os diplomas dentro de casa e a família está se perdendo, porque não tem coragem de repetir em casa o que aprendeu lá.
Repita. O que falou com você, que mexeu com você, vai mexer com o coração deles. Fale. A palavra não é sua, é de Deus. Deixa Deus tratar. Você fala, quem convence? O Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo vai convencer se você não falou, se eu não falei? Eu estou aqui agora, por exemplo, falando com você. Quem é que está trabalhando no seu coração para fazer você acreditar no que eu estou te dizendo? Eu não posso fazer a não ser falar. Mas quem pode te convencer é o Espírito Santo. Mas se eu não falasse nada, já pensou, você chega aqui, aí você olha para mim, eu olho para você, aí nós ficamos aqui 40 minutos assim. Daqui a pouco você vai baixar a cabeça, vai mexer no Facebook, WhatsApp, você vai ficar escrevendo aí, lendo, você vai olhar para um canto, vai olhar para o outro, vai dar sede, vai dar vontade de ir no banheiro, porque crente, quando não tem o que fazer, ele inventa. Então... Né, o crente não fica parado, não. O crente muda o mundo é por causa disso, porque crente não para. Né? Você vê, por exemplo, a gente, por exemplo, no sábado, não, eu estava com uma. Eu fui pegar o pastor, terça-feira passada, peguei o filho do pastor Nilton aqui, aí eu fiz 10 vezes assim, ó, flexão. Uau! Eu fiquei com os meus braços, minha coluna, mas ficou docinho, docinho. Eu falei, eu vou ser campeão, ninguém vai bater meu recorde. 26 quilos assim, ó. 10 vezes. Foi 10 ou foi 12, pastor? Foi 10, né? Só exibição, irmão. Me ferrei. Fiquei com o meu corpo todo dolorido. Aí, fui lá para o sábado. Eu falei com a minha esposa, ó, eu vou dormir logo lá, que eu fico logo lá. Aí, na hora que eu deitei, dormi 5 minutos, minha mulher veio. Filho, olha só que bonito, maneira boa de acordar marido. Filho, quando está chateado é, Carlos! Opa! Quando falar, Carlos, pula da cama. Ela falou assim, filho, com todo carinho, filho, você vai ter que levantar. Por quê? Acabei de dormir. Logo hoje que eu pensei que eu ia deitar cedo. Houve um acidente, um pastor perdeu a vida e tal. Aí eu fui resolver o problema. Aí fui dormir 3 horas da manhã. Quando foi 6 horas de novo, lá está eu outra vez. 5h30, estou eu de novo acordado. Aí passou, terminou, ficou o congresso todinho lá, terminou 5 e não sei quanto. Quando eu terminei, a irmã falou assim, quando é que vai ser o próximo? Eu falei, deixa eu acabar esse primeiro. Os crentes querem matar a gente, irmão. Aí, deixa isso aqui acabar. Quando acabar, a gente vai ver outro. A gente vai ver outro quando acabar. Deixa acabar primeiro. Hoje ainda é dia 2. Hoje é dia de finado, mas eu estou vivo. Glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé. Pega a sua casa está aí. Feche os seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus agora. E olha para você abrir seu coração, para você buscar a força de Deus, para Deus te ajudar com sua casa, sua família, seus filhos. Essa pessoa aí que você ama, essa pessoa aí que você não vive sem ela, que você quer a paz para a vida dela, que você quer a salvação, a libertação para ela, é você e sua casa, irmão. É você e sua casa, entra na arca, entra na salvação de Deus, leva a sua família para a presença de Deus. Põe a sua casa diante de Jesus nesta noite de hoje. É você e a sua casa. Digam graças a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Meus olhos estão em ti. Não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz, a tua palavra me diz, para eu não me guiar pelo que vejo aqui, para eu não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé, vivo pela fé.
em ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim. Deus da minha vida, chama Ele. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, dono do meu coração, dono do meu coração, confio em ti, a minha alma canta. A minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim. Sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. Tu és maior. Deus da Chama minha Ele. vida. Deus da minha vida. Senhor da minha casa. Põe Ele na sua Senhor família. da minha casa. Dono do meu coração. Dono do meu coração. Confio em ti. Confio em ti. A minha alma canta. A minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim. Sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. Tu és maior. Nosso Pai, é por causa desta fé que nós temos na grandeza do Senhor, para salvar, para libertar, para proteger, para guardar, para a transformação, meu Deus, da vida. É por esta causa que estamos nós perante a Ti, e conosco, meu Deus, nós estamos trazendo a nossa casa, a família que o Senhor nos deu, a qual o Senhor diz que aquele que não luta pelos seus é pior do que os incrédulos e negou a fé. E nós estamos aqui, Senhor, para lutar, por meio da fé, por uma transformação, pela libertação, para lutarmos, ó Deus, para que a nossa casa não seja consumida, não seja destruída, nem pelos vícios, nem pelas maldições, nem pelas pragas, pelas doenças, enfermidades, moléstias, meu Deus, pelo esfriamento, pelo distanciamento. Em nome de Jesus nós oramos nesta noite de hoje, pedimos ao Senhor, estende as suas mãos à nossa família, estende a nossa mão ao nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus, não deixe. Nós estamos aqui para entrar na frente da nossa família, para que a destruição não os alcance. E se ela entrou, ela vai ter que sair. Nós não aceitamos que a nossa casa seja dissipada. Nós não aceitamos que a nossa família seja destruída. Meu Deus, retira a incompatibilidade, a rejeição. Meu Deus, retira o ódio, retira a frieza, retira o desprezo, arranca o vício, meu Deus, que está separando essa mulher do marido, oh meu Deus, que está separando os filhos de seus pais. Meu Deus, arranque de dentro deste lar todo engano, toda maldição que acompanha essa família há gerações, não vai prosperar a partir de agora. Os nossos filhos são herança do Senhor, a nossa casa
casa é abençoada. Por isso nós clamamos e nós oramos e nós te pedimos, rodeando a nossa família. Meu Deus, nós estamos levantando o muro da proteção. Nós estamos rodeando a nossa casa para que a destruição não alcance, não chegue dentro desta casa e coloque o marido contra a mulher e coloque o pai contra os filhos. Meu Deus, traz harmonia. Meu Deus, traz paz dentro deste lar. Meu Deus, traz a tua graça dentro desta casa. Nós estamos tapando as brechas, porque aonde os nossos familiares têm dado lugar, nós cercamos agora e te pedimos, oh meu Deus, tenha misericórdia, oh meu Deus, tenha compaixão e venha, meu Deus, arrancar, venha, meu Deus, tirar tudo aquilo que o inimigo, por onde ele tem tentado passar, Senhor. Espírito Santo, aquela ira, aquele desprezo, aquela revolta, aquela indignação, Pai, em nome de Jesus, tira do coração da filha, tira do coração da esposa aquela animosidade, tira, meu Deus, aquela revolta, aquele desânimo, aquela angústia, em nome de Jesus. Todo ataque, toda seta lançada, todo dardo inflamado seja apagado. Na nossa casa não vai prosperar o divórcio, na nossa casa não haverá separação, na nossa família não haverá morte, não haverá destruição. Saia todo mal, toda opressão, toda manipulação, todo fracasso, toda derrota, toda destruição, sofrimento e dor, saia em nome de Jesus. E não atormente mais esta família. Meu Deus, debaixo de tua graça, dentro, meu Deus, do teu favor, nós colocamos toda a nossa casa. Apresenta para Jesus todos os seus agora. Deus disse para Noé: é tu e toda a tua casa entre na arca. Deus não queria que nenhum ficasse para trás. Deus não quer que você deixe para trás nenhum dos seus. Coloque a sua família na presença de Jesus, minha irmã. Coloca os seus filhos, mãe. Coloca seu marido, esposa. Marido, coloca sua mulher. Coloca seus filhos, coloca seus pais. Põe diante de Deus pela fé agora. Em nome de Jesus, é você e a sua casa. O mal não pode destruir, ainda que a sua família seja vítima de feitiçaria, de bruxaria. Isso não importa. O que importa é o que você está fazendo agora, colocando a sua família debaixo da proteção de Deus, colocando a sua família dentro do coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, guarde este lar. Guarde esta família, meu Deus. Que cesse em nome de Jesus toda opressão, toda perturbação, toda manipulação, toda maldição. O que até aqui atormentou, o que até aqui trouxe dores, trouxe tristeza, trouxe decepção, trouxe frustração, trouxe derrotas, trouxe vícios, trouxe engano, idolatria. Que cesse em nome de Jesus. Que venha a paz, que venha a harmonia, que venha a alegria, que venha a felicidade, que venha, meu Deus, a fidelidade, que brote o amor, o respeito dentro deste lar. Em o nome de Jesus, a compreensão. Meu Deus, cerque e coloque o teu favor e a tua bênção sobre toda esta casa. Nós oramos, Pai, colocando nossa família em tua presença. Levante as suas mãos para o alto. Em o nome do nosso Senhor Jesus, esse é o seu momento, é o momento da sua casa na presença de Deus. É tu e toda a tua família. Coloca diante de Jesus, minha irmã. É a fé, use esta fé na noite de hoje. É você e a sua casa. Abençoe esse casamento. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, e dono do meu coração, confio em ti, confio em ti. Chama ele. A minha alma quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier
sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. Tu és maior. Deus da minha vida, chama Ele. Santifica a sua vida, santifica a sua casa. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti. a minha alma canta. A minha alma canta. Grande és tu, Senhor. Quão grande és tu, Senhor, Sobre tudo que vier contra mim. sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. Tu és maior. Diga comigo, Senhor meu Pai. O Senhor cercou a casa de Jó e Satanás não pôde tocar. Cerque a minha casa também. Em nome de Jesus, e mal nenhum chegará, porque a minha casa é um lugar de bênção, é um lugar de restauração, é um lugar de proteção. Guarde todos os meus, porque a minha fé está nas suas promessas, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não temerei, porque minha família está guardada, a minha vida está guardada, estou debaixo da sua proteção, e mal nenhum me sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa. Seja abençoada a minha família, com a paz, com a harmonia, com a saúde, com a felicidade, com a prosperidade, no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, guarde a minha vida e a vida dos meus familiares como a menina de teus olhos, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém. Pronto, está feitinho.